Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar notícias importantes nessa manhã aqui agora, tá? De terça-feira para vocês. Ontem surgiram as notícias sobre a questão do Richarlison vir para o Vasco. O Pedro Martins falou também após a reunião que teve na CBF e o Edmundo também falou algo interessante aí no seu canal, beleza? Essas e outras informações vocês encontram aqui no canal Papo de Vascaíno. Somos um canal novo aqui no YouTube e temos aí hoje 290 inscritos, mas querendo mais, né? Querendo chegar a notícias verídicas e alcançar a melhor informação para você, torcedor vascaíno. Então, todos os dias aqui a gente tem pelo menos 3 vídeos aí no dia, né? Tendo informações, a gente vai trazer 3 vídeos. Não tendo, a gente faz aí um apanhado do dia fazendo 2 vídeos, mas toda terça, quinta e sábado nós temos aí o Vasco é História, o nosso quadro aqui que estreou ontem, né? Com o Felipe Coutinho, e amanhã, né? Amanhã não, hoje, terça-feira, né? O último vídeo da noite, lá para 10 horas da noite, 9h30, mais ou menos aí, você vai ver a história do nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, contada aqui pelo canal Papo de Vascaíno de maneira bem sucinta e com contexto, para que você entenda e a história do Vasco não se perca na memória aí, porque é muito importante nós como canal, nós como vascaínos, trazer essas informações para vocês, beleza? Principalmente para os mais novos, que estão agora conhecendo o Vasco da Gama, para que saiba da história, assim como eu também tive curiosidade um dia de saber e me apaixonar pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Então, se inscreva aí no nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe seu like, o seu comentário, porque ele é muito importante para nós, pode ter certeza disso. Independente do seu comentário, se é positivo, se é negativo, sendo com respeito, a gente vai aqui respondê-lo e melhorar da melhor forma possível, valeu? A gente ainda não tem um cenário aqui adequado, mas em breve, se Deus quiser, Deus vai nos abençoar e nós vamos sim alcançar aqui aquilo que a gente almeja, beleza? Então, estamos aí no YouTube e também no Instagram. Segue a nossa página lá, @papo.d.vascaíno no Instagram, beleza? É o mesmo sloganzinho, você vai assistir lá, esse slogan que está passando aqui em cima aqui da sua tela, e lá também terá o slogan do Instagram, mesma coisa, valeu? Dito isso, vamos às notícias que nós falamos agora. Seria loucura pensar no Richarlison? Isso mesmo, Richarlison, jogador do Tottenham, né, hoje, pensar jogador de seleção, camisa 9, pensar ele no Vasco, hoje eu diria que não. Eu diria que não, porque o Vasco hoje faz algo que, como o tema da reportagem diz, um por todos e todos pelo Vasco. Hoje o Vasco se uniu diante de uma situação crítica, de uma situação difícil, após um 4-1 contra o Criciúma, e o Vasco vindo numa derrocada terrível, e de repente a gente consegue alcançar voos maiores agora de imediato, cara. Especulação do já aí quase certa contratação do Felipe Coutinho para o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente tem aí também a especulação do Thiago Alcântara, que foi acionado e que foi procurado sim pelos seus familiares aí, os empresários vascaínos, o Pedrinho, cara, o Edmundo, o Felipe, eles têm muito nível de papo, né, como jogador, então, ou seja, eles conseguem lidar com esse meio, e a gente precisava de alguém desse nível, né? A gente não sabe até quando a Liminar vai resistir, mas uma coisa é certa, com a derrocada da 777 no mundo inteiro, outra empresa virá, e eu tenho certeza que o Pedrinho escolherá da melhor forma possível. Eu vejo muitos canais aí julgando o Pedrinho ou falando o contrário, fazendo política, cara, seja no mínimo justo, e é por isso que eu falo aqui do Zé Comé, cara. O Zé Comé, ele é um torcedor vascaíno, fato. Hoje ele soltou uma nota lá dizendo que estava com o Pedrinho e pelo amor ao Vasco, cara, como que você pode ver uma situação de um torcedor realmente que não se limita à política e nem defende um lado nem outro, mas defende quem está lá. Então, assim, se está fazendo melhor para o Vasco, eu compartilho do mesmo pensamento do Zé Colmeia. Está fazendo bem para o Vasco, eu estou apoiando. Não está fazendo bem para o Vasco, eu quero fora do Vasco. E é isso que a gente tem que ter. Um por todos e todos pelo Vasco, porque o Vasco é maior do que eu, do que você, do que todos nós. É maior do que qualquer torcida, do que qualquer coisa. O Vasco é maior.
a instituição está ali e a gente precisa fazer essa instituição voltar a crescer como sempre foi grande, né? E sempre incomodou muito o cenário nacional dentro da história, fora da história, no contexto social ou até mesmo no contexto esportivo, com títulos e títulos aí que o Vasco tem grandes no campeonato, né? No seu currículo. Então, assim, para você que tá chegando agora, que é vascaíno há pouco tempo, cara, abraça essa torcida. Não olhe pro Pedrinho como alguém ruim que tá lá. É um cara que viveu, que sabe a experiência de ser vascaíno. É um cara que ele pode errar daqui a pouco, cara, mas eu vou continuar dizendo isso por quê? Porque ele é um ser humano que está disposto a ajudar. Foi o cara que abriu contratação com o Felipe Coutinho e trouxe ele para o Brasil para poder negociar. Você tem noção de que em 2 anos não foi feito nada disso? A gente perdeu o Paulinho, a gente perdeu o Alan para o Botafogo, a gente perdeu o Paulinho para o Atlético Mineiro. Cara, todos eles jogadores que poderiam e queriam vir para o Vasco, mas que não ouviram proposta. A gente perdeu o Souza, né, que agora pode ter a chance de vir a voltar. E agora a gente tem a chance de ter o Richarlison. Ah, Léo, é fácil? Não. Nenhuma negociação com um cara sobre o contrato vai ser fácil. Nunca. Mas a intenção do Vasco, segundo informações, é trazer o Richarlison por empréstimo de 1 ano, custeando metade do salário dele, que daria em torno de 1,5 milhão ali aproximadamente, e tendo a chance e a vontade dele de ser vascaíno. Apesar de ter proposta da Europa, apesar de ter proposta de outros clubes também europeus, o Richarlison é vascaíno e isso pode influenciar de alguma forma, tá? Jogador de seleção brasileira, assim como o Coutinho, se fecharem essas negociações, vocês vão ver o Vasco brigando por títulos. E o Vasco se uniu dentro do próprio Vasco para poder pensar no projeto esportivo que estava sendo deixado de lado pela 777, essa é a verdade. Então, Pedrinho, Edmundo, né, como Edmundo disse que eles têm projetos para não deixar o time ou os jogadores sem salário, sem nada disso, eles têm projeto financeiro para isso. Acredito que devam ter alguns parceiros aí junto com eles nessa caminhada e não vão deixar isso acontecer. Eles estão pensando no projeto esportivo. Tá havendo conexão entre o Pedrinho e o Pedro Martins, que deu entrevista hoje na CBF após o resultado ali. Passou um pano quente ali no Coutinho, porque ele realmente não pode falar, porque ele é funcionário da SAF, então ele não pode falar nada até para não se comprometer. A gente está aqui já dando quase certo, o marketing do clube parece que prepara a chegada do Coutinho, mas nada certo ainda, então a gente não pode realmente falar. Imagina o profissional lá, né, que é o diretor de futebol, para não se comprometer, né? Então, assim, a partir do momento que ele fala algo, ele tem que cumprir aquele algo. Então, ou seja, fez certo, deu a entrevista dele e falou que quando tiver tudo correto, o nome a nome vai sair para a janela e que a janela vem forte para julho. Então, tá batendo os pensamentos, tá batendo a fala entre Pedrinho, entre Pedro Martins, entre Edmundo, e isso é muito importante pra gente, cara. A gente é muito importante. Olha só, o Thiago Alcântara também é fácil? Não é fácil, mas nada é fácil quando se trata de jogador internacional. Mas só de você ter um exemplo, o Coutinho já pedindo ao Souza, de repente, né, chamando o Souza para voltar para o clube, de repente o Coutinho ali negociando com o Alan alguma situação para ele tirar esse pré-contrato, tá? Uma especulação minha. Eu não estou aqui dizendo que vai acontecer, não é isso, até porque o Alan já assinou o pré-contrato, mas pré-contrato você assina e desassina no momento que você quiser, e de repente ali o amor pelo Vasco fale mais alto, apesar também do pai dele ser botafoguense, eu acredito que ele vai querer cumprir esse trato com o pai dele. E o Alan também seria muito importante para o clube, cara. A gente tem o Payet, a gente tem ali, agora que a gente precisa lidar com outro ponta, talvez o Daverson aí também esteja, né, já livre do Cuiabá e possa também negociar com o Vasco, não sei como é que está a situação do Daverson. A gente, na verdade, não sabe quem que o Pedrinho acionou. É um nome ou outro que está saindo e está colocando o Vasco de novo na mídia e no cenário internacional, porque realmente a mídia não para de falar de Coutinho, a mídia, seja ela escrita, falada, ou a mídia até televisiva aí, tá sim falando somente no Coutinho, nessa chegada, isso virou notícia em todos os jornais esportivos, porque é tema, você trazer um atleta no nível do Coutinho para o clube, conseguir fechar com esse atleta, você está dizendo para o mercado assim, olha, eu tô pronto, eu quero sim outros jogadores e vou atrás de outros jogadores. Quando você ouve o nome do Richard, você fala, cara, o Vasco está pensando grande, o Vasco está pensando gigante, e é isso que a gente espera do Vasco, pensar gigante. Se todos estiverem unidos, cara, ninguém segura a gente. Ninguém segura o Vasco. O Vasco é algo que a torcida abraça de uma tal maneira, cara. E se todos os diretores ali, torcedores, cara, dirigentes, todo mundo, cara, se todo mundo se unir ali, seja política A, B, C, não interessa. Se vocês pensarem no bem do Vasco, sem dúvida nenhuma, a gente vai ser campeão brasileiro, campeão mundial. A gente vai ser
tudo isso que a gente quer ser. Pode ter certeza disso. Ah, Léo, pode dar errado? Pode dar errado, porque nem sempre o time encaixa da forma que a gente almeja. Mas se você tem jogadores de qualidade, a chance disso acontecer é bem menor. Imagina a volta do Paulinho, do Jair, cara, imagina o Adson em níveis bons, imagina a gente conseguir um ponto esquerda, e aqui eu já falei do Matheus Serafim, volto a falar aqui de repente pro Pedrinho, ou para alguém que ouça esse vídeo, passe pro Pedrinho, cara, vai no Matheus Serafim, porque ele é um ótimo atleta, eu tenho certeza disso, e para mim, na minha concepção, vendo ali, eu sou um leigo, mas eu acho que ele vai render muito no clube, caso ele venha, e talvez uma contratação menos custosa, né, e isso, com o Álvaro Pacheco ali, que chegou um cara que tá já no cenário nacional, cara, já disseram que o treino do cara é insano. Então, ou seja, a gente vai ver isso já no domingo contra o Flamengo. E isso é muito importante para o clube. Isso tudo traz felicidade, traz esperança para o torcedor. Quem sabe Richarlison no Vasco no meio do ano, quem sabe Souza voltando. A gente espera muito isso sim. E eu confio demais, cara, no que o Pedrinho está fazendo. E vocês aí que estão nos assistindo, poxa, outros canais, por gentileza, se juntem ao Vasco, olhem com o olhar de amor ao clube, cara. Não é o Pedrinho, cara. Poderia ser qualquer um ali, tá fazendo bem pelo Vasco, a gente tá junto. E é essa a intenção. A seu pensamento, talvez, político não vai ajudar em nada nesse momento. A gente não precisa de política no Vasco. A gente precisa de pessoas que amem o Vasco e estão imbuídas no mesmo propósito, que é fazer o clube vencedor, beleza? Então, se você gostou desse vídeo aqui, compartilha esse vídeo, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Cara, chama mais gente para vir para cá pro Papo de Vascaíno. Convide a galera aí se você estiver gostando do conteúdo. Em breve estaremos aí, como eu disse, com um cenário maneiro, sem dúvida nenhuma, com uma câmera melhor. Mas o princípio é esse aqui, cara, trazer informações do Vasco da maneira que a gente pode, da forma que a gente pode, conversando com vocês sempre e tendo ideias sobre aquilo que importa para o futebol, beleza? Então, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até a próxima, se Deus assim nos permitir.